Muito bem, vem cá, abra sua Bíblia, vamos lá, na passagem que nós estamos lendo, nós estamos numa jornada, falando sobre os males, na verdade, que não são identificados do ponto de vista natural, mas se eu não tiver uma iluminação de verdades, eu não enxergarei. É por isso que quando a Bíblia fala sobre iluminar, está falando sobre iluminar os nossos corações para que nós vejamos, possamos ver. Aquele que enxerga é do ponto de vista de dentro. E essa é a verdadeira maneira, gente, de enxergar. Quinta-feira eu estava pregando aqui, falando sobre a nova criatura, e o Espírito Santo me mostrou essa passagem, sobre 2 Reis, capítulo 6. Eu acabei nem lendo essa passagem, mas ela é muito própria, e você conhece que está lá. Quando o profeta estava para ser preso, e o seu assistente olhou e viu ao redor que todo um exército havia se acampou ao redor para prendê-los, e o profeta estava numa maior tranquilidade, porque aquilo que os olhos naturais traduziam era apenas uma situação, mas a verdade é que Deus era por ele, diga aleluia. Tanto é que ele fala assim: Senhor, abre os olhos dele, olha como ele põe lá, abre os olhos para que ele veja. E é isso que eu tenho pedido ao longo dessas semanas, eu e a Deise, para que os teus olhos de dentro enxerguem. Porque quando esses olhos são abertos e você enxerga pela revelação da palavra, pela iluminação do Espírito Santo, você sabe aonde agir, aonde trabalhar. Não é no natural, é do olho interior. Então, quando o profeta pediu que abrisse os olhos, o que o assistente do profeta viu? Ele viu carros de fogo ao redor de Eliseu, ao redor da vida dele. Então nós temos que enxergar, e esses males não são, você não consegue ver com os olhos naturais, muitas vezes há uma mentalidade que impede, né? Efésios capítulo 5, no verso número 14, está escrito lá, eu coloquei aqui, de que alguém mexe aí para mim, porque já mexeram aí, o Washington, põe isso aí para funcionar, está escrito aí: desperta, ó tu que dormes, porque Cristo te iluminará. Então, a importância de nós sermos iluminados, para poder a gente compreender essa verdade. Depois diz lá: remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo, porque os dias são maus, para a gente poder compreender qual é a vontade de Deus. Salmo número 13, a gente está lendo isso aí. Também Davi pede isso, que os olhos dele sejam iluminados. E ele dá uma declaração interessante no verso número 4 do Salmo 13, para que os seus inimigos não digam prevaleci sobre ele. Olha só, porque os inimigos são identificados do ponto de vista do Espírito, gente, não é do ponto de vista natural. Então, nós estamos falando aqui sobre alguns males, e o primeiro mal que a gente falou aqui foi justamente uma visão distorcida sobre família, né? Falamos sobre isso. Eu e a Deise gastamos um tempo. Depois, nós começamos a falar, e gastamos uns 2 domingos para falar sobre isso, sobre uma imagem errada a respeito de nós mesmos sendo construídas. Alguém lembra disso? E gastamos um tempo. E esse é um perigo grande. Eu e você temos que viver com a imagem que Deus, aquilo que Deus já tem como retrato meu e seu. Novas criaturas, redimidos pelo sangue do Cordeiro. Eu não posso viver com uma imagem errada. Se eu vivo com a imagem errada, eu me comportarei de maneira errada, e isso irá prejudicar. E eu tinha dito algumas frases, que na verdade isso aí é importante. Eu e você temos compreensão aqui dentro. Não queira receber isso como um sentimento e como natural, porque o homem ele sempre acha que o seu sentimento é o que vale, e nós somos enganados. Então eu engano achar que a carência do homem é suprida por outra pessoa. E nós sabemos que essa verdadeira carência ela é suprida pela pessoa de Deus, já está em você e em mim. Pela manifestação contínua de um relacionamento que eu tenho com Deus, você fica numa boa, né? E a gente conversou sobre isso. Uma outra coisa que eu tinha dito: pessoas presas em si mesmas, elas estão despreparadas para se relacionar, né? E hoje nós vamos continuar falando mais sobre isso no segundo aspecto, no terceiro aspecto que contribui para quebrar os nossos relacionamentos. Uma outra coisa que eu tinha dito também, lembra? O diabo ele prende a atenção do homem, fazendo olhar para si mesmo de maneira sempre negativa. E há essa atmosfera sobre a nossa vida, queridos, sobre esse mundo, de ser negativo. Eu nunca olho para cima, eu sempre olho para baixo. E ele empurra isso para cima de você, para cima de mim, para que a gente possa olhar sempre errado.
Não estamos ligados no negativo, não. Nós fomos ligados no positivo, aleluia. No contexto real da palavra, né? Nós somos valorizados pelo nosso Deus. Ele nos comprou, somos filhos do Deus Altíssimo. Nós não somos um bando perdido, nós somos a família de Deus, diga aleluia. Eu quero te dizer que você tem muito valor. Qualquer sentimento contrário a isso, desconsidere, porque você tem valor. Deus não criou nada que não tivesse valor. Você tem valor, você é apreciado e amado pelo teu Pai, diga aleluia. E hoje então nós vamos passar aí para um próximo, vou pular essa frase, exatamente sobre o cuidado que nós temos que ter de trabalhar aquilo que a nossa carne tanto puxa para um egocentrismo, né? Num posicionamento de ficar sempre olhando para si mesmo, e isso aqui é perigoso. Vá comigo a 2 Timóteo capítulo 3. De uma certa forma, talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, mas se não, veja que interessante, porque o apóstolo Paulo diz para o seu filho na fé, Timóteo, dizendo assim no verso 1 de 2 Timóteo 3, diz lá assim, olha, nos últimos dias, Timóteo, sobrevirão tempos difíceis, cara. Engraçado, né? Tempos difíceis, né? E agora, olha por que os tempos seriam difíceis. E ele então começa a dizer assim, pois os homens, agora grifa isso na tua Bíblia, porque isso aqui marca muito, porque os homens serão, de uma outra maneira de dizer, os homens se comportarão, a prática deles será essa, a ação deles será essa. Então, veja gente, aqui está o perigo, quando o homem se comporta, quando ele age. E aqui a primeira coisa que está sendo colocada é que eles serão egoístas. Agora veja, nós temos que lidar com uma carne, apesar de sermos novas criaturas, a própria palavra declara que o espírito novo, recriado em Cristo Jesus, nós, novas criaturas, nós militamos contra a nossa carne, e a carne contra nós. Mas a Bíblia diz que nós podemos subjugar, nós podemos dominar a inclinação, em muitos versículos estão colocado isso, a inclinação da nossa carne. E aqui esse cuidado é muito próprio, gente. Há um trabalho que precisa ser feito da nossa parte, de nós não cairmos nessa cadeira e sentarmos de que tudo roda e gira ao nosso redor. Ninguém dá amém, aleluia, eu sei. Tá bom, essa mensagem é boa, é isso aí, mas a gente precisa ouvir isso, porque essa colaboração é importante demais. Nós temos que dominar isso. E veja, vamos aqui rapidamente, mantenha aí guardado essa passagem, vamos a Romanos, capítulo 8, e eu gosto demais daquilo que está escrito aqui em Romanos 8, eu não sei que tradução você tem, de repente você tem a Nova Versão Internacional, que há uma colocação muito legal sobre os versos que nós vamos ler, mas a minha está escrito assim no verso número 5, porque no final do verso 4 está escrito aqui, que nós não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque está falando da nova criatura, nós fomos libertos, veja que está escrito lá no primeiro verso e no segundo verso, a lei do Espírito da vida nos libertou, diga aleluia. Então agora há possibilidade, gente, olha que legal, de nós andarmos no Espírito de acordo com a verdade, de não nos submetermos mais à carne como governante, né? Como aquela que domina. E aí no verso número 5 está escrito assim, eu vou ler na minha versão, na revista atualizada, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Na Nova Versão Internacional, essa passagem está assim, quem vive, olhem para cá, quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Isso aqui é só para te explicar que nós somos aquilo que está aqui dentro. Se eu não tenho uma mentalidade renovada no poder vivo da palavra, o que vai governar minha mentalidade é a minha carne. E eu estarei agindo sempre assim. O meu comportamento será esse tipo de comportamento. Primeiro eu, depois o resto. Um tipo de comportamento estranho que acaba prejudicando os relacionamentos. Eu vou te mostrar algo aqui.
Mas olha só que interessante, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Então veja, se eu quero mudar minha maneira de agir, de comportar, eu tenho que mudar primeiro a minha maneira de pensar. E se eu não penso, se esse livro não é a minha mentalidade, eu não agirei conforme esse livro. Mas se esse livro ele começa a dominar e fazer parte da minha mentalidade, eu estaria agindo com base nesse livro. Diga aleluia. E toda ação com base na verdade é libertadora. Quando nós estamos agindo com base na verdade, liberta quem está ao nosso redor e a nós mesmos, gente. Porque isso aí é a maior escravidão que existe, é a pessoa centrada em si mesma, para tudo. Para tudo que imagina, pensa e quer fazer, é ela, o eu. Isso é a maior escravidão. Alguém está pegando isso nessa manhã? Então olha como a Bíblia coloca, quem vive segundo a carne tem a mente. Então não adianta segurar a carne, tem que transformar a sua mentalidade. Veja, para terminar diz assim, quem tem a mente, ao contrário, não é vive, mas quem vive de acordo com o Espírito, com a palavra viva, tem a mente voltada para o que o Espírito fala, deseja. Diga aleluia. Próximo verso. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Na Nova Versão Internacional está assim, a mentalidade da carne é morte. A mentalidade da carne, quando ela domina, é morte. Mas a mentalidade da verdade, do Espírito, é vida e paz. É por isso que esse tipo de comportamento nunca traz paz à pessoa, ela nunca está no descanso. Porque o verdadeiro descanso, queridos, está no comportamento da verdade. E o comportamento da verdade só se instala quando eu tenho a mentalidade da verdade. Então, muitas vezes, sabe, eu até entendo, a gente conversa com pessoas que estão enfrentando problemas e elas querem ser diferentes. Escute isso que eu quero te falar. Não tente mudar você. Esse é um grande perigo. Elas querem ser diferentes, então elas tentam mudar. Não é uma tentativa. E não adianta eu tentar, não é um trabalho meu, é um trabalho desse livro na minha vida. Quando eu deixo esse livro prevalecer, eu me encho, eu me renovo. Por isso a necessidade de nós renovarmos a nossa vida com a mentalidade da palavra, da verdade. O que Deus tem a dizer sobre relacionamento? Renova minha mente, a nova criatura está aqui. O Novo Testamento é um tratado de relacionamento da nova criatura. Eu vou renovando, vou enchendo o meu coração, daqui a pouco eu estou agindo de maneira diferente. Eu não estou tentando ser diferente, é por causa da uma mentalidade transformada, eu agora estou agindo com essa nova mentalidade. Diga aleluia! Isso é bom demais, porque essa é a grande cilada que o inferno põe sobre a vida das pessoas. Você tem problema, você só age errado, você é isso, e a gente fica tentando mudar o comportamento, mas na verdade tem que mudar a mentalidade primeiro. Mudando a mentalidade, o meu comportamento vai mudar também. Está dando para pegar? Vamos voltar então para lá? 2 Timóteo 3, verso número 2, pois os homens, a primeiro da lista, serão egoístas. Eles se comportarão dessa maneira. E aí a gente só vai lendo bobagem, avarento, jactancioso, arrogante, blasfemador, desobediente e tal, juntando até o verso 5, só tem aquilo que destrói a vida do homem. Só tem comportamentos que não promovem os relacionamentos serem duradouros. Alguém está pegando isso? Então, deixa eu colocar essa frase para você entender. A prática é uma questão de prática. É uma questão de constantemente estar se posicionando dessa maneira. Porque nós temos um convívio com uma carne. E nós não somos perfeitos. Mas alguém tem que dominar. A vida no Espírito, esse livro tem que dominar. Então, a prática é uma prática enfraquecedora dos relacionamentos, a prática do egoísmo. Vai enfraquecendo. E pelo menos por 4 motivos. Primeiro deles, pelo menos 4, eu coloquei rapidamente isso aí só para você entender. O primeiro motivo é esse, porque costuma culpar as outras pessoas para não suprir as suas necessidades. Como se as pessoas estivessem ao redor para ser tudo, suprir tudo, ser servo, súdito, quando na verdade, gente, nós estamos num outro comportamento. Nós somos agora
do comportamento do reino, da doação, de servir. Diferente. Veja só que complicação. E daqui a pouco estamos culpando as pessoas e exigindo delas. Olha, eu tenho uma frase que alguns anos atrás, eu vi de um pastor, e ele disse algo muito bom para mim. Foi uma frase maravilhosa, libertadora, para um treinamento que nós temos que constantemente fazer a respeito de pessoas. Muitas vezes as pessoas estão presas às outras porque elas supõem, elas têm essa ilusão de que elas têm que fazer alguma coisa por elas. Preste bem atenção, hein? Mas fulano e tal tem que fazer isso, porque eu fiz, porque aquilo outro, e meu pai, minha mãe, aquilo outro e tal. Gente, presta atenção. Se eu atribuo que as pessoas têm que fazer algo por mim, eu estou descartando Deus fazer tudo na minha vida. Mas pastor, ele não usa pessoas? Usa, mas espera aí, a sua confiança em Deus é diferente de você agarrar o pescoço de alguém, você tem que fazer, você tem que fazer. E às vezes os relacionamentos são assim. Às vezes relacionamento de casa, de família, porque você tem que fazer, porque você tem que ser isso para mim, porque você tem que... Está tudo errado, gente. Então, essa frase, anote essa frase aí, porque ela é muito legal. Eu ouvi essa frase e eu comecei a trabalhar e entender a força dessa frase, que é o seguinte: nunca espere nada de ninguém. Sempre espere tudo de Deus. Porque você está cortando esse cordão umbilical de que alguém tem que fazer alguma coisa por você. Quando na verdade Deus já fez tudo por mim. E quanto mais eu tenho confiança na obra que Ele fez na cruz do Calvário, de um preenchimento interior da minha vida, de uma necessidade interior, da vida sendo transbordante, eu não fico mais pressionando ninguém. Eu corto. Alguém está pegando isso nessa manhã? Nós temos que cortar esse comportamento, está errado. Eu estou exigindo. Como é que eu estou exigindo? Então eu vou repetir de novo essa frase para você anotar. Nunca espere nada de ninguém, sempre espere tudo de Deus. Porque assim muitas pessoas estão presas. Há um fulano de tal, alguém, ou uma tia, ou um avô, ou um pai que deveria ter feito, porque tinha que ter me dado, e porque que não fez isso para mim, porque tinha que mais o que fazer, estão presas. Não. Nós somos livres, diga aleluia. Gente, quando verdadeiramente Deus ele faz parte, a sua palavra do seu interior, você é o cara mais livre sobre a face da terra. Você não depende. Você não depende de ser feliz porque o outro está te fazendo feliz. Aquilo que a gente andou conversando. Você tem alegria verdadeira. Você tem tanto prazer e liberdade que não tem como, você tem que compartilhar isso com os outros. Esse é o segredo. Uma segunda coisa, um segundo motivo porque esse comportamento egoísta ele quebra os relacionamentos, ele vai enfraquecendo, é porque ele colabora para um aumento de uma insensibilidade cada vez maior. Eu não vou tendo esse entendimento sobre a verdadeira correspondência que eu tenho que ter com as pessoas, principalmente na nossa casa. E se a nossa insensibilidade ela fica em alta, nós vamos apagando o valor das pessoas ao nosso redor. Daqui a pouco eu estou desconsiderando, eu não enxergo mais. E é um perigo muito grande, porque, não sei se você reparou, olha, o inferno ele é terrível, né? Eu vou dar um exemplo simples. Você pega uma folha de papel branquinha, você bota um ponto preto lá embaixo, assim, você olha aquela folha, daqui a pouco você está olhando, tem um negocinho aqui embaixo. A folha inteira está branquinha, mas tem um negócio aqui que chama a nossa atenção. E muitas vezes é isso. O inferno faz com que eu e você fiquemos fixados nos erros das pessoas e nunca valorizemos elas como elas são. Aquilo ali pode ser uma falha, mas é algo que prende. E eu acabo não tendo mais a sensibilidade de reconhecer quem Deus colocou do meu lado, ou a minha esposa, ou meus filhos, para ser uma bênção, gente. E nós temos que reconhecer isso. A nossa insensibilidade vai aumentando e daqui a pouco eu não reconheço mais. É um perigo. Terceiro e último, são 4, né, que eu falei. 4 motivos rapidinhos, esse é o terceiro. Tem por mentalidade a prontidão em receber, sem esperar dar. A pessoa está sempre esperando receber, vai ficar com a mão abanando. O que ela tem feito? É isso que a Deise vai fazer um comentário. A Bíblia mostra, querido, que a lei do reino é plantar e colher.
Se você quer compreensão, dê compreensão. Se você quer ser amado, ame primeiro. Não, mas eu estou esperando a pessoa fazer para mim, para eu poder para ela. Não! Não está escrito isso. Não é dessa maneira, mas é assim que a carne entende. Não vou fazer se ela não fizer. Não, está tudo errado. Gente, isso acontece diariamente, e esse é um tipo de comportamento que vai enfraquecendo os relacionamentos, e daqui a pouco as pessoas são dominadas por um sentimento negativo daquilo, e o sentimento negativo é o final da história de pensamentos errados, de mentalidades erradas, e as pessoas não estão nem mais aí, não dá certo, não deu e tal. E essa reunião, a lixa, está todo mundo calado, vai parecendo um sepultamento essa reunião, gente. Está prestando atenção, amém. É isso aí, a gente tem que olhar isso, gente. E quarto e último, assim, de maneira bem prática, o motivo do enfraquecimento dos relacionamentos, e na prática é o seguinte: não atrai, só repele, não une, só separa. Porque toda essa promoção desse tipo de comportamento, como nós lemos lá em 2 Timóteo, é para desunião, é para que os relacionamentos não existam, é para que os homens se quebrem. E aí, como a gente andar? Não é desse? Vai, pega aí. Como ele estava falando, o homem natural, ele é por natureza egocêntrico, ele nasceu assim. Isso aí. Quando você lê essa passagem de Timóteo, ele está falando que os homens serão. Mas que homens são esses? São os homens sem Deus. E nós não fazemos mais parte desse grupo. Nós fazemos parte de uma outra natureza, né? Nós temos uma natureza agora divina. Nós tínhamos uma natureza pecaminosa. Então, nós não fazemos mais parte desse grupo. Mas acontece que o apelo da nossa carne é tão grande que a gente precisa trabalhar, porque a palavra diz que quando nós nascemos de novo, nos tornamos nova criatura, quem nasce de novo é o nosso espírito. Ele foi recriado, mas a nossa alma não. Então, ela precisa de todo um treinamento. É preciso treinar para a gente sair desse lugar errado. Né? O egoísmo é um lugar errado. Não foi ali que Deus programou que nós estivéssemos. Porque Ele é um Deus doador. Passa aí para mim, amor, essa definição de egoísmo. Diz que é o amor excessivo ao bem próprio, sem consideração dos interesses alheios. Isso não tem nada a ver com o nosso Deus, pelo contrário. Ele pagou um alto preço, né? Jesus, que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. É exatamente o oposto. Tem uma outra definição, que essa eu peguei no Aurélio, e essa daqui diz assim: é um descontrole de olhar apenas para si mesmo, é um interesse só em si mesmo, e não na vida dos outros. Então, isso é a definição do egoísmo. Não é o retrato, o perfil da nova criatura, porque nós temos capacidade, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo que habita em nós, pela graça de Deus que habita em nós, de fazermos aquilo que nós achamos que não somos capazes de fazer. E não adianta, como ele falou, fazer sozinho, tentar sozinho, não vamos conseguir. Nós não vamos chegar a lugar nenhum, porque Jesus diz que sem Ele nós não podemos fazer nada. E passa para mim o slide. Diz que no mundo existe, no universo, duas forças. Uma é chamada o amor e a outra é o egoísmo. Só tem essas duas forças, né? E uma a gente vê na pessoa de Deus. Você vai lá em Gênesis, bem no primeiro capítulo, quando Deus cria o mundo, Ele fala assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Eu acho muito interessante que Ele é Deus, o Todo-Poderoso. Ele poderia dizer assim: eu vou fazer o homem à minha imagem, à minha semelhança. Ele já começa a mostrar uma outra qualidade. Uma concordância de unidade. Uma concordância de unidade. Eles eram 3 pessoas. Então, ele começa já a mostrar um só Deus em 3 pessoas. Então, ele começa a mostrar: façamos. Né? Ele inclui um grupo, ele não está sozinho. E a gente vê, por outro lado, que enquanto Deus encabeça o amor, né? Ele é o pai do amor, porque Ele é amor. A gente vê aqui nessa passagem de Isaías, sabe? Abre aí, por favor. Isaías 14, aqui no versículo
Está falando de Lúcifer, quando ele caiu, no versículo 12, Isaías 14, versículo 12, diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Aí diz assim: tu dizias no teu coração, olha o que Satanás dizia: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Eu exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei. Eu me assentarei nas extremidades do norte. Eu subirei acima das mais altas nuvens, e eu serei semelhante ao Altíssimo. E aqui a gente vê... E serás precipitado para... E vai morrer no lago do enxofre, né? O final dele é lá. Mas a gente vê aqui um ser que só olha para si. Então, é um momento de nós, como novas criaturas, repensarmos de que lado nós estamos. Se existem duas forças, uma é o amor, que é Deus, e a outra é o egoísmo, nós não somos filhos de Satanás, nós já fomos, né? A Bíblia diz que nós éramos filhos da ira, nós éramos filhos de Satanás. Hoje nós somos filhos de Deus, e nós não podemos nos comportar dessa forma, que nesse ser aqui, que nunca vai mudar. Ele nasceu, o propósito dele é matar, roubar e destruir. E ele só olha para o umbigo dele. Ele tem horror da igreja, ele tem horror do ser humano, ele odeia o ser humano, ele quer matar a sua vida, destruir a sua vida e acabar com a sua família. É isso que ele veio fazer. Então, nosso posicionamento diante dessa situação é repensar que lado que eu estou. Eu não posso ser uma nova criatura tendo esse tipo de comportamento. Porque se eu tenho Jesus, eu sou uma nova criatura recriada, eu posso olhar para as pessoas com respeito. Eu posso olhar para as pessoas e desejar que elas tenham o melhor, né? Eu posso olhar para as pessoas e se aquilo que eu desejo ter, eu dou para ela, como a Ellen falou. É uma lei, gente. A lei da semeadura, ela funciona para tudo. E essa passagem aqui que eu queria que você abrisse aí em Lucas 12, Jesus está falando, é um assunto muito sério isso aqui. Desculpe, não é Lucas 12, não. Essa de Lucas 12, vamos ler também. Lucas 12, que diz assim... É 12, 16, 17. É uma parábola que ele está falando. Jesus estava falando sobre o perigo de não olhar para si mesmo no contexto de avareza, que ele estava falando e tal. Aí ele conta a história de uma pessoa no verso 18. Eu farei isso. Deixa eu ler. Pode ler, 17, né? Diz assim... Eu estou ajudando, mas estou atrapalhando. Né? Lucas 12... 16. E propôs-lhe esta parábola: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então, esse homem rico pensava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde guardar os meus frutos. Eu disse: eu farei isto. Derrubarei os meus celeiros, eu construirei outros maiores, e eu guardarei todos os meus produtos e todos os meus bens. Então eu direi à minha alma: alma, tens guardado muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e alegre-se. Deus, porém, lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua vida, tua alma. Então, o que tens preparado, para quem será? Para quem ficará? Aqui mostra um outro homem, falando que tudo era ele. Eu vou construir, eu vou fazer, eu. Ele era o próprio egoísmo em pessoa. Será que esse homem não tinha uma família? Será que esse homem não tinha pessoas que o ajudavam? Será que esse homem não tinha... Alguém não ajudou ele a construir tudo isso? E ele se dizia o Todo-Poderoso. Então, esse aqui mostra um retrato, né? Jesus está falando da avareza, mas de um alto egoísmo. E aí, para terminar, eu queria que você abrisse nessa passagem de Mateus, também Jesus falando. Mateus 7, né? Jesus está falando, Mateus 7, ele está falando sobre oração. No versículo 7 ele diz assim: pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta. Pois aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, se abre.
Qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ele está falando sobre pedir, sobre buscar e sobre bater. Então, aí quando chega no último versículo, no 12, ele diz assim: tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles, pois esta é a lei. E aqui a gente aprende um princípio. Se você precisa de alguma coisa, peça a Deus. Se você está buscando alguma coisa, bata na porta que ela vai se abrir. Se você está precisando de algo, Deus vai te dar. Aqui está falando sobre oração. Pedir, bater e buscar. Mas quando se trata de relacionamento, não adianta orar. Não adianta orar para que a outra pessoa mude. Não adianta orar para que ela te trate como você deseja ser tratado. Não adianta fazer jejum, não adianta subir monte, não adianta fazer promessa, não adianta fazer nada. Jesus está dizendo o seguinte: se você quer ser bem tratado, trate as pessoas. Então, é a lei da semeadura, que aqui, gente, não tem nada a ver com oração, embora o capítulo todinho, essa parte toda, está falando em pedir. Está falando em você pedir ao seu pai. Mas não adianta eu pedir nada ao meu pai com relação ao meu próximo. O que eu faço? O que eu quero do meu próximo? Eu quero ser amada, eu quero ser respeitada, eu quero ser valorizada, eu quero ser perdoada, eu quero que ele esqueça o meu passado, eu quero que ele não me condene. Então, o que eu vou fazer? Eu vou amá-lo, vou perdoá-lo. Vai plantar isso. Vou esquecer o passado dele, vou esquecer. E é isso que... Graças a Deus. Porque, olha, gente, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem sou eu e quem é você para condenar o seu próximo? Essa pessoa, a gente está falando de família, né? Principalmente, gente, nós temos falado isso. Por que às vezes nós somos tão legal, tão dóceis com as pessoas de fora, e dentro da nossa própria família nós somos tão implacáveis? Essa pessoa que está do nosso lado, o nosso pai, a nossa mãe, nosso marido, esposa, filhos, que Deus colocou do nosso lado, ela é uma pessoa tão amada por Deus como você é. Jesus pagou o preço pela sua vida e pela dela. Então, nós temos que ter respeito, nós temos que ter reconhecimento, valorização das pessoas que estão ao nosso lado, seja em casa, seja no trabalho, seja onde for, mas principalmente dentro da nossa casa, onde nós vemos hoje não há mais respeito, não há mais reconhecimento de valor, não há mais gratidão, só há cobrança. E isso aqui é o oposto da nova criatura. Nós já devíamos estar num outro patamar de não vivermos esse tipo de vida que Satanás ensina à humanidade. É isso que ele ensina à humanidade. Olhe para o seu umbigo. Esquece os outros. O negócio é contigo, esquece os outros. Mas não, nosso Deus não fala isso. Nosso Deus fala isso. Tudo, pois, quereis que os homens vos façam, fazei também. E essa lei vai funcionar para tudo na nossa vida e para o resto da nossa vida. Você pode ter certeza. Mesmo que a pessoa te trate mal, mas você trata ela bem, você vai ver como as coisas vão mudar. Você vai ver como o quadro vai mudar. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque isso aí é um quadro triste de uma igreja que deveria estar num outro patamar, e uma igreja que já deveria estar controlando a sua carne, colocando ela debaixo dos pés, deixando o Espírito Santo, junto com o nosso espírito recriado, dominar. Isso é domínio próprio, é um fruto. É um fruto do Espírito que a gente pode dominar essa tendência da nossa carne, né? Essa tendência do homem natural, mas nós podemos, gente, com a graça do nosso Deus, de vivermos uma qualidade de vida muito melhor, de segurarmos nossas palavras, sabe? De não xingar, não responder, não cobrar das pessoas, sabe? De vivermos um outro patamar, que é o que Deus tem para nós. Você e eu somos capazes disso, de mudar esse quadro, dessa atmosfera dentro do nosso lar. Uma atmosfera de amor, de perdão, de aceitação, né? E de respeito. A gente tem que ter isso aí. Isso nós temos que ter dentro de casa, temos que ter fora. Esse é o andar do cristão.
né? Quando diz que os discípulos passaram a ser conhecidos como cristãos lá em Antioquia, né? É porque eles viram que aqueles homens estavam tendo um comportamento como Jesus. Então, no meu lugar, o que faria Jesus? Eu estava ontem falando com as mulheres sobre a amizade e eu lembrei de uma cena, né, fantástica de Jesus. No último dia da grande ceia, ele reuniu seus amigos, seus 12 discípulos, e a palavra diz que ele deu uma festa, uma ceia maravilhosa. Estavam lá seus 12, inclusive Judas estava lá, aquele que iria traí-lo. Mas Jesus era amor, Jesus era misericordioso, gracioso. E a primeira coisa que Jesus fez foi lavar os pés dos seus discípulos. Jesus se tornou servo. Ele poderia dizer, gente, ó, eu estou indo embora, eu vou ser crucificado, hoje é o meu dia, vocês vão fazer tudo para mim. Né? Hoje eu vou sentar aqui, hoje eu não vou pregar, eu não vou ensinar, vocês vão fazer tudo para mim. E ele vai, pega uma bacia e começa a lavar os pés de cada um, inclusive de Judas. Gente, isso mostra como nós devemos proceder até com aquelas pessoas que nos traíram, até com aquelas pessoas que nos negaram. Pedro negou a Jesus, Jesus lavou seus pés com o mesmo amor que lavou de João, que lavou de Judas, né? Então, para a gente pegar um exemplo desse e ver que Jesus, no final da sua vida, ele dá um exemplo de que, embora ele fosse o Rei dos Reis, o nosso Salvador, ele era um servo, né? Então, ele não se colocou no centro, ele mostrou como nós devemos tratar. Na verdade, aquela lavagem de pés era para dizer assim, eu quero que vocês façam isso com os outros, porque os outros vão fazer isso com vocês, não é isso? Então, a gente aprende muito com a palavra de Deus, com toda a vida de Jesus, né? Jesus o comportamento dele é como nosso Deus age, né? Jesus era o Deus, nosso Pai em ação. E esse é o comportamento do cristão. É isso aí, gente. Beleza. Vamos ficar de pé, então. Vamos orar, né?